Olha, eu conheci um rapaz que há uns 20 anos ganhou uma bolsa para estudar anatomia patológica nos Estados Unidos. Nunca mais voltou. Americanizou-se? Encantou-se? Ficou rico? Nada disso. Mora numa cidadezinha gelada, quase na fronteira do Canadá, e tem um ordenado que lhe basta apenas para as despesas fundamentais. Não se diverte, gasta os dias e boas horas da noite metido num laboratório. Foi incorporado aos pesquisadores do câncer, notaram-lhe o talento, pediram-lhe que ficasse, ele ficou. Brilhante entre os mais brilhantes alunos que passaram pela Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, desistiu do futuro, largou tudo, fez-se anônimo e pobre. Ingressou num claustro leigo, só deixando seu trabalho para gemer um pouco de frio e de saudade do Brasil antes de dormir. Homens, assim como o Dr. Albert Schweitzer, capazes de trocar um destino artístico ou literário por um devotamento humanitário, são os santos de nosso tempo. A frieza de um laboratório, no entanto, ainda me parece um mundo mais estranho e árido do que a África Equatorial francesa. Amar os homens por detrás de um microscópio, sem sentir nunca a reciprocidade do gesto generoso, é fantástico e humilhante para mim, tíbio comodista. Os fatos são duros. Aperta-se o cerco contra o câncer nos Estados Unidos e em outros países. A conquista do espaço interplanetário não é tão emocionante quanto essa luta contra a morte. Antigamente, as pandemias e epidemias chegavam de repente e dizimavam povos inteiros. As pestes modernas tomam aspecto moderno. As estatísticas sabem que 450 mil americanos serão vítimas do câncer este ano. Destas, 260 mil estão condenados à morte. Sabe-se ainda, por exemplo, que no norte dos Estados Unidos diminuiu a mortalidade por leucemia, mas no sul a incidência mortal vem sendo acrescida. O mal é misterioso e aterroriza. Só não aterroriza o cientista, escondido entre paredes assépticas, a isolar vírus, a traçar esquemas táticos, a vislumbrar esperanças, a chocar-se contra desilusões e repetir, como o poeta, que cada nova tentativa é um fracasso diferente. É preciso usar nesta guerra, fala agora um cientista famoso, de todas as coisas que conquistaram mundos. Olha, eu admiro gente assim com a mais pura e selvagem simpatia do meu espírito. Visitei há alguns anos o Instituto Pavlov, perto de Leningrado. Lá, em uma sala modesta e também fria, fui apresentado a um homem muito magro, desleixado nos vestir, cabelos despenteados e tinha uma timidez que não daqueles que não têm o hábito de falar muito. Era um cientista famoso, chamava-se Viktor Fyodorov. Pacientemente, ele me explicou a natureza das experiências que vinha realizando há longos anos, no sentido de tentar obter uma informação mais precisa sobre o câncer e a transmissão dos caracteres adquiridos. Contou-me com certa tenura a vida dos ratinhos assustados que eu via dentro de um aparelho cheio de labirintos. Detalhou-me suas idas e vindas indutivas e dedutivas, suas pistas falsas, seus equívocos, suas surpresas repentinas, suas observações novas para a ciência. Fez-me, enfim, um relatório completo daquilo tudo que era sua própria existência. Depois, calou-se. Nesse ponto, naturalmente, ocorreu-me perguntar-lhe a que conclusão final chegara. O homem magro sorriu um sorriso decepcionado de criança que não ganhou o presente e respondeu-me, ainda que não cheguei a qualquer conclusão. Não há nada que me diga que eu haja contribuído para a cura do câncer. Quando cheguei lá fora, o silêncio agravado pela neve e pelo grito estrídulo das gralhas no alto dos abetos. Compreendi que não poderia esquecer aquele sorriso nunca mais. Não faço nada pelo bem de ninguém e, de certo, faço mal a algumas pessoas. Mas o sorriso do cientista Fyodorov, ao revelar-me a sua frustração ao longo de tantos anos de trabalho, pelo menos me acusa e não me deixa esquecer de que vim ao mundo causando dores e sem procurar diminuir a dor de ninguém. Um inútil. Resta-me a vaidade vulgar de saber que não presto para nada, pois o bonito entre os intelectuais de hoje é não ter compaixão da humanidade. Azar meu, que tenho e nada faço.
Olha, essa crônica é do 19, de agosto de 1959, de autoria do Paulo Mendes Campos, e foi publicada na revista Manchete, número 383. E a crônica também foi publicada no livro Homenzinho de Ventania, de 1962. O Dr. Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz de 1952, ele abandonou tudo para ir para o Gabão, em Lambaréné, e foi lá trabalhar. Depois que se formou em medicina, foi trabalhar lá com todas as precariedades que havia, né? Uma missão necessitava de médicos e ele foi lá. Lá não, falta de recursos totais, né? Não tinha. O consultório foi improvisado num galinheiro. Atendia pacientes com um pouco de recursos que tinham. Falta de higiene, não entendia o idioma, carência de remédios, instrumental insuficiente. Tratava mais de 40 doentes por dia e, paralelamente ao serviço médico, ensinava o Evangelho. Esses são os homens que esse autor cita, que ficam trancados dentro de um laboratório e parece ser mais lúgubre que a própria ida do Albert Schweitzer para o Gabão. Nos dias de hoje nós vemos, né, que a pandemia, morrem pessoas todos os dias. No Brasil, mais de 370 mil pelo vírus da Covid. E são essas pessoas que lutam contra a morte nos laboratórios, esquecidos e não são reconhecidos, né? Enfim, crônica de hoje, dia 19 de abril de 2021, uma segunda-feira. A gente volta amanhã com mais Crônica do Dia.